Ok, turma. Pegando aí nossa última aula prática relacionado a blocos, criação e inserção de blocos, ok? Nessa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a criar blocos dentro do AutoCAD ou importar alguma peça e transformá-la em blocos, para que você tenha alguma peça repetitiva e você possa colocá-la de maneira mais ágil no no seu programa, tá bom? No seu desenho, no caso. A gente vai estar ensinando a você criar uma biblioteca de blocos, tá? Porque vão ter peças que vocês possam utilizar com certa frequência no ambiente AutoCAD. Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, vamos começar o seguinte. Eu vou utilizar o primeiro comando que a gente vai acabar trabalhando, vai ser a criação de blocos, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir duas páginas, tá? Para a gente poder ir trabalhando, para ver a diferença de um com o outro. Eu vou pegar essa daqui. O primeiro, a gente vai trabalhar com criação de blocos. A criação de blocos é quando você cria algum padrão e você só vai utilizar eles naquele arquivo em que você está trabalhando. Ou seja, a partir do momento em que você fechar o programa, você não tem esse bloco gravado. Na segunda parte da aula, a gente já vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma tela extra, vai pegar um objeto, transformá-lo num bloco para poder ser inserido em qualquer arquivo em que você esteja trabalhando. No primeiro caso, ele é muito utilizado, que em vez de você utilizar o comando copy, né, copiar, você pode fazer isso por blocos, né, que é muito mais rápido do que ter que ficar selecionando todas as linhas, né? E no segundo é para você ter uma biblioteca, que não é uma coisa que você vai usar só em um arquivo essa repetição. Você vai utilizar para fazer vários projetos, tá bom? Então vamos ver como que trabalha um, como que trabalha outro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma peça, tá? Que vai ser o seu bloco. Vamos brincar aqui, eu vou fazer mais ou menos por cima uma bandeira do Brasil, tá? E depois a gente vai ver como que isso funciona. Então, eu selecionei isso porque é um desenho rápido de ser feito, não vamos utilizar medidas, nada. É só para poder brincar um pouco, né? Vamos colocar um tamanho aqui mais aceitável. Vou colocar uma linha aqui de, por exemplo, 100. Tá? Vou aqui colocar ele, já estou dentro de uma escala boa, tá? Tamanho 100 de medidas. Agora eu vou fazer o meu desenho. Então, eu vou vir aqui, vou criar um retângulo qualquer. Ok? Vou colocar um círculo utilizando o centro geométrico como referência e vou criar um losango aqui só para ficar sem medida nenhuma, só para ficar... isso aqui ficou fora. Só para ficar fora, para ter algum objeto para a gente poder trabalhar. Vocês também podem pegar qualquer arquivo que já foi feito no desenho de vocês e querer transformar em bloco. Não tem problema nenhum não, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu objeto desenhado, posso desenhar ele ou eu posso abrir depois de ter salvo como um arquivo DWG. Tá? Então, quando eu quiser transformar essa peça em um bloco, para ser usado dentro do arquivo, eu venho aqui em inserir. Nessa aba, aqui do lado, nós temos criar bloco. Tá? Quando eu abro essa opção criar bloco, eu tenho essa janela que vai me abrir, tá? Aqui eu posso colocar um nome para o meu bloco em cima, vou colocar bandeira Brasil, tá? Ok? Aí o que eu vou fazer? Primeiro é o ponto base. O ponto base é aquele ponto que toda vez que eu tiver que clicar, é dali que ele vai se expandir na tela, tá bom? Aquele ponto de referência quando você chama esse objeto. Eu posso colocar essas coordenadas manualmente, ou eu posso já definir ele só clicando na peça. Tá bom? Então, vou pegar aqui o centro geométrico. Ó, ele já dá todas as coordenadas aonde nós clicamos. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou especificar na tela. Tá bom? O que é especificar na... Desculpa, especificar na tela não. Eu vou criar os objetos. Tá bom? Então, o que é o objeto?
é saber o que vai fazer parte do bloco. Às vezes tem um objeto muito grande, né? Eu quero pegar só uma pequena parte dele para transformar em bloco e fazer essas repetições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou selecionar tudo que faz parte. No caso desse desenho, tudo vai fazer parte. Se for alguma outra coisa que você quer pegar só uma pequena parte do seu desenho, que já está desenhado, né? Você seleciona as linhas que você quer que faça participar, os objetos, as figuras geométricas. Tá? Selecionei tudo, dou Enter. Olha aqui, ó. Ele já está mostrando quantos objetos foram selecionados. Antes tinha uma mensagem que não tinha nenhum objeto selecionado. Tá bom? Bom, eu vou deixar essa opção aqui, abrir no editor de bloco. Ok? Ó, pode ver que aqui ele já colocou o símbolo que eu formei na tela. E vou dar um OK. Ok? Ele vai abrir essa janela aqui, que é uma edição. É só você fechar essa edição, se não quiser modificar nada. Tá bom? E o que eu posso fazer agora? Agora eu quero colocar esse objeto várias vezes. O que eu faço? Eu venho em inserir e ele já tem o objeto aqui pronto. Ó. Então, tá vendo onde era o ponto mediano que eu cliquei a primeira vez? Eu vou colocando ele todas as vezes que eu for clicando na tela. Ok? Uma maneira bem fácil de fazer essa repetição. Qual que é a diferença dele? Se eu, por exemplo, abrir aqui, ó, uma outra janela. Vamos pegar essa daqui, por exemplo, tá? Que foi o exercício da planta estrutural. Se eu tentar copiar ele, esse aqui, ó, tá vendo que eu só veio como bandeira do Brasil. Isso aqui foram os outros exemplos que eu fiz anterior, mas ele não está abrindo. Ele não vai abrir, tá? Esse aqui é uma outra situação que eu fiz para gravar blocos, tá bom? Então, aquele arquivo Bandeira Brasil, ele não existe. Ele só existe aqui dentro. Quando eu abro, ele aparece Bandeira Brasil. Tá bom? Por quê? Porque ele só vai ser utilizado a repetição nessa aba. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero criar um bloco para poder preencher essa casa aqui. Tá? Então vamos supor que eu queira puxar ou eu faço um desenho, tá, de algum objeto, ou eu puxe da internet algum arquivo de bloco, tá? Eu gosto de utilizar muitos arquivos da Aditivo CAD, que até eu recomendo vocês a utilizarem para os exercícios que exigem blocos, tá bom? Então, para poder vir nele, o que a gente faz? Eu coloco aqui, ó, aditivocad.com. Mas tem vários outros, se você digitar na internet aí, você vai achar vários, como é que fala? Vários sites que tem blocos já prontos de AutoCAD, tá bom? Nós temos aqui, ó, arquitetura, elétrico, hidráulico e assim por diante, tá bom? Ele tem alguns que são pagos, outros que são gratuitos, né? Então vamos ver aqui, ó. Blocos... Aqui não tá... Downloads. Blocos CAD DWG. Então tá aqui, ó. Blocos CAD gratuito. Você pode baixar aquilo que você queira, tá bom? Então vamos pegar aqui, parte de arquitetura. Então arquitetura, vamos pegar móveis. O que eu posso puxar? Poltrona de escritório, móvel de escritório, cadeira, poltrona, cama, né? Vamos, por exemplo, pegar uma cama. Ele vai fazer o download. Ele vai abrir aqui a sua tela, tá? Só dá um abrir. Abrindo, você vai ter várias opções. Vamos pegar aqui uma cama de casal, por exemplo. Tá bom? Ele vai abrir aqui. Tá? Vamos primeiro ver quais são as medidas dele, se está dentro do nosso desenho, se eu vou precisar alterar a escala dele. Ok? Bom, tá aqui, ó. Ele tá com 1,4. Então, tá aí um tamanho legal. Não precisa alterar, por enquanto, as medidas dele, tá? Mas depois a gente vai deixar acionado isso daí para, caso necessite, a gente faça essa modificação.
Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos alterar a cor dele na camada. Eu não vou deixar ele vermelho, não. Eu vou deixar ele de cor, vou botar laranja, por exemplo. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Deixar as almofadas de vermelho, sem problema nenhum, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui agora num bloco salvo dentro da minha área, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em gravar bloco, não é mais criar, é gravar, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar um ponto. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto mediano aqui para a hora de colocar o objeto ficar mais fácil, ok? Eu quero selecionar os objetos, ó, nenhum objeto selecionado. Quem que vai fazer parte? Vai fazer parte toda essa figura. Pronto, ó, 6 objetos selecionados. E o que eu vou fazer? Eu vou definir agora aonde eu vou salvar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou pegar aí a área de trabalho, por exemplo, né? Vamos supor que eu crie até uma nova pasta, por exemplo, blocos, underline, residência. Então, criei uma pasta. Aí você pode clicar uma pasta onde você quiser. E aqui você vai salvando os seus objetos. Então, aqui eu vou colocar o nome dele. Por exemplo, eu vou colocar objeto chamado cama. Casal. Underline casal. Okay? Salvei. Vou dar um OK. Pronto. Agora, a minha peça aqui, ó, tá aqui como um objeto nesse arquivo. Se eu quiser inserir ela, eu posso vir, né? Venho mais opções, procuro o objeto, cama casal, abrir. Eu posso aqui, nesse caso, se eu quiser, eu sempre vou deixar aberto isso daqui, ó. Especificar o ponto de inserção, eu vou especificar pondo na tela, tá? Escala, eu vou especificar na tela, tá? Aqui, rotação, eu vou deixar do jeito que tá mesmo, tá bom? E dou um OK. Então, aqui, ó. Vem que aqui, vamos só um pouquinho, vamos inserir de novo, que eu cometi acho que um pequeno problema. Aqui, ó. Ele já está até aberto. Tá bom? Ó. Ficou até mais fácil agora clicar de novo. Pronto. Eu acabo colocando. Bom, isso aqui parece que está igual ao primeiro exemplo, né? Que nós só criamos o bloco. Vamos fazer agora para inserir em um outro arquivo. Se eu vir aqui para inserir, ó, eu posso vir, vou clicar aonde está meu objeto, aqui já está cama, casal, bloco, residência, né? E aqui eu vou deixar tudo para especificar na tela mesmo, tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui nossa cama, podemos colocar aonde nós quisermos. Ele pede para inserir um fator de escala. Tá muito pequeno, tá muito grande. Posso deixar 1. Se eu deixar 1, ele vai manter. Dou Enter de novo. E o ponto de rotação, que nesse caso é 0. Pronto. Está aqui inserido o nosso bloco dentro. Olha lá, vê que agora todas as linhas são selecionadas de uma vez só, ok? E eu acabo inserindo então um outro arquivo partindo de algo que eu salvei previamente, ok? Então você pode abrir, nesse caso, diferentemente do outro, eu posso abrir em qualquer arquivo e eu tenho ali, ó, na minha tela, os residência, cama, casal.